Voltamos, estamos aqui pelo canal 25 da Via Cabo, o programa Polêmica. Lembrando a todos vocês que são de São João da Barra, São Francisco, Tabapuana, Cardoso Moreira, Italva, dentre outros municípios que ainda não são abrangidos pela Via Cabo, youtube.com/programa Polêmica, onde você tem todas as entrevistas já apresentadas pelo Grupo Terceira Via. E para elogios, críticas e dicas para o programa, ou programapolemica@gmail.com ou pelo www.terceiraviatv.com.br. Vladimir, a pergunta que eu vou fazer para você, eu fiz para sua irmã, e talvez vocês dois sejam as pessoas mais aptas a responder isso dentro do cenário nacional, hein? Olha que importante. Pergunta é... Você e ela tiveram dois pais que foram governadores, pai e mãe que foram governadores de estado, né? Isso aí não é uma coisa comum, né? E aí eu te pergunto, quem foi o melhor governador, seu pai ou sua mãe? Cláudio, é difícil essa resposta, né? Eu acho que o Garotinho e a Rosinha se completam. Eu acho que ele é uma pessoa mais política que ela, mas ela talvez seja melhor nos detalhes do que ele, né? Eu acho que os dois foram excelentes governadores, tanto que ele conseguiu eleger a Rosinha no primeiro turno como sucessora dele, e ela conseguiu eleger o sucessor dela, que foi o candidato do grupo, que foi o Sérgio Cabral. Então, acho que os dois foram excelentes governadores. Qual a bandeira que, se você quisesse escolher uma bandeira do governo da administração Garotinho, que não foi de 4 anos, e da administração da sua mãe? O Garotinho, na verdade, ele governou 2 anos, né? Porque o primeiro ano ele teve que renegociar a dívida do Estado inteira, conseguiu renegociar, levou 1 ano para conseguir negociar, renegociou, tirou o Rio do buraco, negociou 2 anos, depois saiu para ser candidato a presidente. Fez um governo tão bom nesses 2 anos que conseguiu eleger a Rosinha, esposa dele, que nunca tinha sido candidata a nada, no primeiro turno. E o governo da Rosinha foi marcado principalmente pelos programas sociais, né? Que abrangeram aí milhares de pessoas e que hoje, infelizmente, quase todos foram extintos pelo atual governo. Eu acho que a Rosinha deu continuidade àquilo que o Garotinho iniciou. Dizer para você uma bandeira de cada governo, eu acho que não teve uma bandeira de cada governo. Eu acho que a marca do casal Garotinho sempre foram os programas sociais. Quando você está tocando nessa questão dos programas sociais, a Câmara de Vereadores de Campos aprovou a mensagem da prefeita, aumentando o cheque cidadão de 100 para R$200. E desde já eu não sou contra os projetos sociais de contenção de pobreza, mas nós sabemos que há uma necessidade desses projetos, as pessoas que estão inclusas nelas, se reciclarem, saírem para outras entrarem. Dentro do que você vê no cenário campista, desse trabalho social exercido pela administração pública, estou me referindo à sua mãe, à administração pública, está havendo a reciclagem necessária para que outras pessoas possam, e no final, essas pessoas se tornem mais independentes possíveis? Eu não sei se você vai se recordar aqui, acho que logo no início desse ano a Câmara fez um seminário chamado do cheque cidadão à carteira de trabalho. Maria Auxiliadora estava até na frente disso. Foi um disso. pedido da prefeita Rosinha para que os vereadores debatessem esse assunto e buscassem soluções para isso. E também deixar claro que nesse aumento do cheque cidadão de 100 para R$200, está havendo um recadastramento onde pelo menos 20% das pessoas não vão mais fazer parte, porque não se encaixam mais no perfil que precisa ter, que agora o sistema é unificado com o governo federal. Então, se a pessoa recebe mais de um benefício, ela está automaticamente fora do cheque cidadão. É muito bom isso, né? Isso é uma meta que a prefeita colocou, e mais de 20% dos usuários do cartão, do cheque cidadão, não vão ser recadastrados para a próxima fase. Eu acho que isso é bacana, porque aquelas pessoas que geralmente são viciadas em viver de programas sociais, agora com a inclusão do programa da Prefeitura no CAD Único, que é o Sistema Nacional, quem recebe mais de um benefício está automaticamente fora do nosso programa. E a gente está promovendo, através da Secretaria de Trabalho e Renda, lá com a professora Joilza, cursos específicos para as pessoas que recebem o cheque cidadão. Depois desse seminário, ele se desenrolou e nós estamos promovendo hoje cursos especificamente para essas pessoas, para poder tirar elas, dar uma qualidade de qualificação qualquer a elas, qualquer qualificação que seja, para ela poder arrumar um emprego e sair do cheque cidadão. Porque se a pessoa tiver carteira assinada, automaticamente ela não recebe mais o vale, o cheque cidadão. Com relação agora um pouquinho à sigla partidária que você preside no município de Campos. É o partido do governo, o partido da prefeita e o partido do deputado federal. Como que está acontecendo aí os bastidores da sigla visando as eleições gerais? Está conseguindo aglutinar mais a militância? Qual é o pensamento de vocês para as eleições gerais? Olha, Cláudio, eu estou organizando o partido,
se você pode acompanhar, talvez pelas redes sociais, pelo meu Facebook, eu faço reunião partidária todos os dias. Ontem eu fiz 2 à noite. Eu vou te fazer depois uma pergunta sobre isso. Estou fazendo hoje mais reuniões, semana que vem eu estou com a agenda cheia de reuniões para instalar subdiretórios em todos os bairros. Isso é o quê? Isso é fazer política, isso é conversar com as pessoas, deixar as pessoas conscientes daquilo que está acontecendo na cidade dela e do que pode acontecer numa eleição futura. A oportunidade talvez única que a cidade tem hoje de ter um governador e uma prefeita trabalhando juntos. Porque o Garotinho, quando foi governador, ele estava rompido com o prefeito da época aqui em Campos, então a cidade naquela época perdeu muito. Então hoje a gente tem uma oportunidade talvez única na história de ter 2 governantes trabalhando juntos. Eu não falo aqui do meu pai e da minha mãe, eu falo de 2 governantes trabalhando em conjunto. Eu costumo dizer sempre nas reuniões que o governo do estado agora lançou um programa chamado Bairro Novo, né, que é alguma coisa parecida com o programa nosso aqui, Bairro Legal. Ele está fazendo esse programa em 91 municípios do estado, só não está fazendo em Campos. A gente não consegue entender por que poderia ser feito aqui também, apesar da prefeita ser adversária política do governador, mas ele é o governador de todos. Mas seu pai não faria o mesmo? Não. Você tem certeza disso? Absoluta. Quando ele foi governador, mesmo quem era adversário dele naquela cidade, ele fazia ações. Eu acho que isso, ele não está olhando para o povo, ele está olhando para a picuinha política. Então, a cidade perde muito com isso. Não só a cidade, como o interior. Se você rodar hoje por todo o interior, eu rodo bastante, converso muito, e pergunta de ações efetivas que o governo estadual tenha feito nos municípios aqui do interior. A gente vê muito pouca coisa ou até nada. Então, o Garotinho, acho que ele é uma pessoa do interior, ele é uma pessoa daqui da nossa cidade, ninguém conhece melhor nossa região do que ele. E a oportunidade que nossa região tem, que a nossa cidade tem, eu acho que é ímpar. Acho que nós vamos ter outra chance igual a essa. E você tocou nessa questão das redes sociais, e eu venho acompanhando também as redes sociais, e eu vou fazer uma pergunta a você, porque você, por um homem público, com certeza terá uma resposta interessante e direta com relação a isso. Muitas vezes, quando eu assisto o seu trabalho na rede social, fica a conotação que você representa a prestação de contas da prefeitura. Partindo do princípio que você não tem um cargo, isso não pode te complicar futuramente se você for um candidato a deputado? Cláudio, primeiro... Não estou olhando nem na ótica da questão eleitoral para você mesmo. Sim, mas assim, a pessoa quando votou na Rosinha, ela votou num número, Sim. Número 22, Sim. que é o número do partido qual eu sou presidente. Certo. Então eles votaram no partido. A prestação de contas não é uma coisa nem que tenha definição jurídica, você é advogado, é uma coisa informal. Então eu vou lá prestar conta àquelas pessoas das ações que uma militante do meu partido, enquanto prefeito, está fazendo. Eu, antes de fazer, tive essa preocupação que você falou, consultei alguns amigos advogados, e eles falaram, não, se você está indo lá prestar conta do que uma militante do seu partido, que vem a ser prefeito, está fazendo, não tem problema nenhum. Eu estou lá representando a prefeitura, eu estou lá representando um partido, e o meu partido, naquele momento, a prefeita da cidade faz parte dele. Perfeito. Outra questão importante, e aí nós vamos falar um pouquinho da sua possível candidatura. Nós sabemos que você é um candidato forte, não só pelo trabalho de ter uma mãe prefeita e um pai deputado, mas por todo o trabalho também de militância. Você é uma pessoa com um bom acesso, uma pessoa que não tem muita área de atrito dentro da comunidade política. Só que se você vier candidato, nós sabemos que o cenário dos outros candidatos dos partidos que apoiam a colisão da prefeita, muita candidatura aí vai por água abaixo. Segurar o seu nome, como está sendo segurado até agora, faz parte de um xadrez político para manter o grupo unido ou realmente essa dúvida existe com relação à sua pré-candidatura? Cláudio, eu primeiro queria dizer o seguinte, eu tenho... Falando de pré-candidatura até para preservar também, para não dizer que está fazendo campanha Mas antecipada. é pré-candidatura, todos estamos pré-candidatos, até os de mandato são pré-candidatos, né? As candidaturas são definidas nas convenções. Eu tenho esse sonho, eu acho que eu busquei meu espaço, eu trabalhei para isso esse tempo todo. Não sou um presidente de partido que fica dentro de gabinete, eu vou para as ruas, eu enfrento os desafios, os problemas que tem, a gente tenta, de alguma forma, levar até o poder público pelo acesso que a gente tem para tentar resolver. Eu acho que eu, com carinho, com respeito, com trabalho, conquistei um espaço e busco sim, mas sei que a prioridade não é minha. A prioridade é a eleição do Garotinho para o governo do Estado. E se minha candidatura puder, de alguma forma, atrapalhar dele, eu não vou ser candidato. Mas que eu tenho desejo, eu tenho desejo. Eu acho que as outras pessoas entendem isso. Inclusive, vários vereadores que são pré-candidatos já me confidenciaram, conversando comigo, que caso eu seja candidato, eles vão me apoiar, eles retiram a candidatura deles. O Gil falou aqui, inclusive, num programa que fez O Gil aqui. já me disse isso, o Albertinho já me disse isso, o Thiago Virgílio já me disse isso, o Genásio já me disse isso. Por respeito, por carinho, porque eu ajudei também muito politicamente, participando de reuniões com eles, das reuniões dele, conversando com as pessoas, para eles, candidatos, né? Quando eles foram candidatos.
ajudei muito eles em problemas pontuais, de repente nos bairros deles, que eles estavam com dificuldade, eu ia lá com eles, ajudava a resolver. Eles entendem nesse momento, tanto que eu fiz uma reunião minha agora para dizer sobre a minha situação, da minha vontade, do meu desejo, e vários deles estiveram na reunião, mesmo como pré-candidatos, eles estiveram lá. Então eu tenho esse desejo. E hoje as pesquisas que são feitas aqui na cidade por qualquer instituto, mesmo segurando o meu nome, mesmo com 6 ou 7 candidatos do grupo, nas pesquisas meu nome aparece liderando e as eleições nem começaram ainda. Mas, como eu disse, eu tenho o desejo, quero ser candidato, mas em momento nenhum eu vou atrapalhar a eleição do garotinho, que é a principal. Se houver uma necessidade, uma composição macro para que viabilize melhor a candidatura dele e o seu nome possa implicar em outras candidaturas, você abriria a mão dentro do grupo, né? Claro, Cláudio. Hoje eu sou político por causa do garotinho. Claro. Eu não seria político se não tivesse um pai político e uma mãe política. Eu aprendi a gostar da política de 2008 para cá, quando a minha mãe foi candidata a prefeita a primeira vez. Antes você quase foi modelo no Rio, né? Essa é uma fase do passado. Então eu vim para cá com ela, andei com ela, participei aqui das reuniões com ela, das caminhadas com ela, passei a gostar daquilo, entrei para a vida pública, virei presidente de partido. Hoje eu sou apaixonado pela política, pelo que ela pode fazer pelas pessoas. Então, tenho esse desejo no meu coração de ser candidato. Se não for agora, vai ser no futuro. Eu acho que eu tenho um futuro na política, eu acho que eu vou buscar meu espaço cada vez mais, mas a eleição agora é do garotinho. Se eu perceber que por qualquer motivo que seja pode atrapalhar a eleição dele, eu não serei candidato. Outra questão importante, você como líder partidário, presidente de um partido, como que você vê a mídia, não só municipal, estadual e federal, no cenário, a mídia brasileira, ela tem aberto o contraditório necessário para os políticos? Infelizmente não. Infelizmente hoje os políticos precisam recorrer ao judiciário. Muitas das vezes os meios de comunicação, mesmo recorrendo ao judiciário, não dão direito de resposta, preferem pagar indenizações do que dizer a verdade, ou dar o direito ao contraditório. Com a mídia online, isso aí não vai dar uma equilibrada, não? Sim, a mídia online porque é uma mídia que você talvez não tenha como controlar tanto, mas, por exemplo, o portal do G1, do Globo, ele pode dar a notícia que for, você vai ter que entrar com ação judicial para ter o direito de resposta, ele não vai dar. Mas se mandar um e-mail para lá, ele não... Dificilmente. Agora, há pouco tempo, tivemos isso, por isso até que o garotinho rasgou o Jornal Globo. Ele teve que acionar judicialmente o Jornal Globo, eles deram uma notinha pequenininha no obituário, de uma coisa que eles tinham feito 3 páginas de ataques pessoais a ele. Depois, quando era para dar notícia contrária, que não era verdadeira a notícia que eles tinham publicado, eles deram uma notinha pequenininha no obituário, que causou uma revolta no garotinho, ele rasgar o jornal. Então, tudo bem, o portal G1 não vai dar a notícia verdadeira, mas nós temos outros mecanismos online, através de Facebook, através de blogs. Recursos, né? De tentar dizer aquilo. Mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, 4 milhões de assinantes tem o Globo. O jornal impresso do Globo. Como é que você compete? O lastro é irreparável. É irreparável. Depois que ele joga a mentira, joga a calúnia, ele não dá o direito de resposta, prefere pagar uma indenização. O garotinho jogou umas 4 ou 5 do Globo. Eles preferem não dar o direito de resposta, pagar, do que dizer a verdade. Perfeito. Nós estamos aqui com o presidente municipal do PR, Vladimir Garotinho. Daqui a pouco a gente volta.